Para onde vão as bolsas mundiais em 2025? O que fará a bolsa americana, a bolsa brasileira, a taxa de juros, a inflação? O que os maiores especialistas financeiros preveem para o mercado financeiro do ano que está entrando? Bom, se você já me segue há algum tempo, sabe que eu acho essas previsões uma verdadeira perda de tempo. E se você busca esse tipo de respostas, assiste esse vídeo, porque você vai entender o porquê que isso apenas te prejudica e faz você perder o seu tempo do que realmente te ajuda a investir melhor. Agora, no final do ano, começo de um novo ano, é normal que notícias de para onde os especialistas preveem que a bolsa vá nesse ano surjam por aí. Pessoas colocando pontos-alvo ou preços-alvo, ou como elas acham que o dólar, a inflação, o PIB, a bolsa brasileira e americana vão se comportar ao longo do ano, estão por toda parte. E o que eu digo é, ignore completamente esse tipo de notícia, não perca o seu tempo com essas opiniões e no máximo dê alguma risada com o vexame que esses analistas passam. Inclusive tem um ditado no mercado financeiro que diz que Deus criou os analistas para que os homens do tempo não passassem vergonha sozinhos. Pois bem, vamos ver então o que esses analistas e especialistas diziam no final de 2023 sobre o que aconteceria no mercado financeiro no ano de 2024, que acabou de terminar. Segundo o Boletim Focus, que reúne a opinião dos maiores especialistas e melhores casas de análise do Brasil, são mais de 100 opiniões que formam uma média que sai nesse relatório. Lá no dia 29 de dezembro de 2023, exatamente um ano antes da gravação desse vídeo, acreditava-se que o IPCA terminaria 2024 em 3,9%, que o PIB brasileiro terminaria em 1,52%, que o câmbio, $1 valeria R$5 e que a Selic terminaria o ano em 9%. Vamos ver o que realmente aconteceu. O IPCA, que tinha expectativa de 3,9%, terminou em 4,87%, surpreendendo positivamente. Já o PIB também surpreendeu positivamente, a expectativa era de um crescimento de 1,52% e o PIB acabou crescendo 3,1%. Acontece que dentro desse número, pode ser que os gastos excessivos do governo e a grande desvalorização do real, que a gente já vai ver qual foi, contribuam para esse número um pouquinho acima da média. Por falar em desvalorização do real, o câmbio começou o ano de 2024 em 4,85. A previsão dos analistas e especialistas era que ele terminasse o ano em R$5. Na realidade, ele terminou em 6,20. É verdade que temos 2 dias úteis de negociação depois desse vídeo para terminar o ano. Estou gravando no dia 29 de dezembro, mas provavelmente os números estarão muito próximos disso. Então, de uma expectativa de um câmbio a 5, ele terminou a 6,20. Imagina você, investidor, que escutou essas previsões e deixou de investir em dólar porque o dólar não se valorizaria tanto. Tem uma notícia que é ainda mais absurda, que eu já vou mostrar para vocês, que incentivava os investidores a deixarem o dinheiro no Brasil e terem medo e cautela de investir nos Estados Unidos. Mas antes, a previsão dos especialistas do Boletim Focus para a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, era que ela terminasse o ano em 9%. Ela começou 2024 em 11,75 e hoje, final do ano, final de 2024, ela está em 12,25, muito acima daquilo que era esperado. E nesses números, você pode ver que existia um otimismo exagerado para a economia e para a bolsa brasileira também, que a gente já vai ver. Os economistas, especialistas, analistas ou qualquer ista que você pode trazer, eles esperavam que a economia fosse muito melhor do que a realidade. Juros e inflação mais baixos, câmbio mais controlado, e a realidade foi exatamente oposta. Sobre a bolsa brasileira, o show de horrores continua. Ela começou o ano de 2024 aos 132.600 pontos. E desses 132.600 pontos, não existia sequer uma casa de análise, corretora, banco, especialistas, prevendo uma queda da bolsa brasileira. O mais pessimista de todos, como você pode ver aqui nessa tabela, era o Way Investimentos, que previa a bolsa no final de 2024 aos 134 mil pontos. Você pode pausar o vídeo e ver a opinião de cada uma dessas casas agora, mas só para ter um exemplo, BB Investimentos, 141 mil pontos, XP, 142 mil pontos, Itaú, 145 mil pontos, Bank of America, onde eu trabalhava, que era uma das melhores casas de análise do mundo, 145 mil pontos, Monte Bravo 155, Bradesco 157,
Santander, o mais otimista de todos, o banco espanhol, previa a Bolsa Brasileira terminando 2024 aos 160 mil pontos. A média de todas essas previsões era 146.143 pontos. O que aconteceu na realidade? Bom, a Bolsa Brasileira terminou o ano, ou está prestes a terminar o ano, em 120.269 pontos, com uma queda de nada mais nada menos do que 10%. Ou seja, mesmo a previsão mais pessimista dos melhores especialistas do Brasil errou feio e foi incapaz de prever sequer uma pequena queda da Bolsa Brasileira. Isso que essa queda de 10% foi em reais. Se a gente olhar para a Bolsa Brasileira em dólares, que é o que realmente importa para o investidor de longo prazo, ela caiu mais do que 28%. E aí eu trago essa manchete que parece mais uma piada de mau gosto. As apostas da XP para 2024, otimismo com a Bolsa Brasil, que caiu 28% em dólares, cautela com os Estados Unidos, Europa e demais emergentes. Cautela com os Estados Unidos? Será mesmo? Vamos ver o que aconteceu com a Bolsa e com as previsões dos Estados Unidos. E não se engane, tá? Porque eu tô falando dos analistas e economistas brasileiros, mas os americanos erram tanto quanto. Eles fazem previsões tão inúteis quanto as previsões dos economistas brasileiros. Quais eram as previsões para a Bolsa Americana em 2024? Pois bem, o S&P começou o ano em 4.750 pontos. E os maiores bancos e casas de análise do mundo previam Deutsche Bank, 5.100 pontos, Bank of America, 5.000 pontos, Barclays, 4.800, Goldman Sachs, 4.700, Morgan Stanley, 4.500 pontos e o mais pessimista de todos, JP Morgan, 4.200 pontos. Nessa segunda imagem, a gente pode até ver uma previsão de quanto estariam os juros dos títulos americanos de 10 anos. Goldman Sachs falou 4,60%, Deutsche Bank 4,10% e JP Morgan 3,75% para os juros de 10 anos. Vamos ver o que aconteceu na realidade? A Bolsa Americana subiu nada mais, nada menos do que 25%, obviamente já em dólares. E isso que a gente não considera os dividendos reinvestidos. O gráfico da Bolsa Americana é um gráfico de price return, como a gente chama, não de total return, que seria reinvestindo os dividendos, como é o caso da Bolsa Brasileira, do Ibovespa. Então, se formos comparar o total return, que é o dividendo reinvestido, a diferença fica ainda melhor para a Bolsa Americana. Mas ignorando esse fato, a Bolsa Americana subiu 25% sem dividendos. Com dividendos foi aproximadamente uns 2% mais do que isso. Já os juros americanos de 10 anos, surpreendentemente o Goldman Sachs chegou perto. Ele falou 4,60 e ele acaba o ano em 4,63. Foi a previsão mais próxima da realidade de todos esses números que a gente viu até agora. E veja como é engraçado, casas de análise falando para apostar no Brasil. Outras notícias que a gente podia ver no começo do ano, Bolsa Brasileira deve decolar, o dólar deve ficar entre 4,80 e 5,10. Alguns economistas previam o dólar em R$ 4,30. Eu acho que vocês já devem ter percebido o quão inúteis são essas previsões. Eu faço esse vídeo ao final de todos os anos. Se você buscar aqui no canal, tem desde 2021 essas previsões totalmente equivocadas e o resultado real da bolsa, dos juros, do dólar e de todos os outros indicadores. E nesses vídeos anteriores eu até falava quais são as previsões para esse ano que estamos entrando, ou seja, quais são as previsões para 2025. Mas elas são mas tão erradas que eu nem vou perder o seu tempo precioso com esse tipo de desinformação, que não serve para nada. Mas aí você deve estar se perguntando, tá, mas por que essas previsões existem? Por que elas são feitas se elas sempre erram? E a primeira explicação é que seres humanos gostam de sentir que estão no controle, mesmo que esse controle seja uma ilusão. Então nós, investidores, nos sentimos mais confortáveis, nos sentimos melhores em saber que existe um especialista dizendo que a bolsa vai fazer tal coisa, mesmo que esse especialista não tenha a menor ideia do que a bolsa vai fazer. E sabendo dessa ansiedade, sabendo dessa vontade de ter um controle mesmo que ilusório, as casas de análise e corretoras preenchem essa vontade e ganham dinheiro em cima dela. Falando sobre isso, essas casas e corretoras e especialistas, eles fazem essas previsões primeiro para te vender algum produto, algum relatório, algum tipo de acompanhamento, e segundo para te convencer a investir do jeito que convém para eles.
Se eles ganham mais dinheiro com você mantendo o dinheiro no Brasil, eles vão te dizer que a bolsa brasileira vai melhor e que é melhor ter cautela com a bolsa americana. Se eles ganham mais dinheiro com você mantendo seu patrimônio em reais, eles vão te falar que a previsão é que o câmbio se fortaleça e que o real valorize perante ao dólar. Essas previsões e essas análises estão muito alinhadas com o interesse dessas instituições. Existe também o viés do analista. O viés da ancoragem, ele está ancorado a preços passados para te dizer o que vai acontecer no futuro. O viés da recência, ele é influenciado pelos acontecimentos das últimas semanas, dos últimos meses, pelas notícias que ele viu na manhã que ele soltou esse relatório, que fez com que ele soltasse um relatório mais otimista ou pessimista. Tem também o viés do enquadramento, a forma com que algo é apresentado, tanto para esse analista quanto para os seus clientes, influencia muito as escolhas feitas naquele momento. E esses analistas, todos eles sofrem do que a gente chama de comportamento de manada. Você não vê nenhum deles dizendo que a bolsa vai cair 25%. Nem mesmo que a bolsa vai subir 25%, ou 30%, ou 40%. Eles estão sempre ali próximos da média. A média histórica é que a bolsa suba de 7% a 10%. E você pode perceber que os mais otimistas estão ali em 12%, 13%, 15% de alta. Os mais pessimistas em 1%, 2%, 3% de alta, alguns com alguma queda, mas nunca muito longe dessa média. Mesmo que o analista acredite que a bolsa possa disparar 50%, como já fez em anos anteriores, ou cair 50%, como também já fez em anos anteriores, você não verá uma análise desse tipo. Primeiro porque ele será um destaque imenso. Todo mundo vai focar a atenção nele. E segundo que se ele estiver errado, ele corre o risco de perder o emprego dele. Ele corre o risco de virar uma chacota do mercado. Então todos eles se reúnem próximos uns aos outros para não se destacar e não correr esses riscos indesejados. E aí você pode também se perguntar, mas por que então que eles fazem essas análises se eles sabem que não dá errado? Primeiro que alguns ainda não sabem, alguns ainda estão num viés do excesso de confiança, achando que são capazes mesmo de prever tudo isso. Então é pura ignorância e inocência mesmo, mas a grande maioria sabe que essas previsões não servem para nada, mas ainda assim as fazem porque tem gente que os paga para isso. Eles lucram para fazer essas previsões e para manter os investidores e os clientes que os acompanham cegos e iludidos com essas informações que não servem para nada. E o objetivo desse meu vídeo aqui não é nem fazer uma crítica a essas previsões, mas sim te alertar que elas não servem para nada e pedir, por favor, para você não perder o seu tempo com esse tipo de notícia, com esse tipo de informação, ou melhor, desinformação, e principalmente, para você nunca mudar a tua estratégia de investimentos de longo prazo por causa de uma previsão assim. Se o teu plano é ter 90% dos investimentos de longo prazo no exterior e fazer aportes constantes lá fora, por favor, não desvie desse plano porque um analista falou que precisa ter cautela com os Estados Unidos, ou que o dólar está muito caro, ou que a bolsa americana está muito cara, ou seja lá qual for a razão para te desviar do seu plano. Foque no longo prazo e ignore completamente esse tipo de análise. Que nós tenhamos um 2025 incrível, inesperado, imprevisível, que não está alinhado com nenhuma dessas previsões e que tenhamos um bom tempo de acúmulo de ativos de qualidade em uma estratégia correta, focada no longo prazo, que realmente vai fazer a diferença na sua vida e na vida da sua família lá na frente, independente de qualquer previsão de hoje. E caso você ainda não saiba, nesse ano, montar uma estratégia de qualidade, investir nos melhores ativos que existem no mercado financeiro, livre de conflitos de interesse, livre das amarras e das ciladas do mercado financeiro, como são essas análises, eu te convido para estar comigo na semana que vem. Teremos a Semana do Investidor Sem Fronteiras, onde eu postarei 5 vídeos seguidos com conteúdo para te ajudar a ser um investidor global de verdade. E ao final dessa semana, no domingo, dia 12, eu vou abrir as vagas da turma 14 do meu curso Autonomia Financeira. Curso esse que já transformou a vida de mais de 2.000 famílias e que faz com que você se torne esse investidor global, com confiança, tranquilidade e muita segurança para o seu patrimônio. Bem longe de tudo que acontece no Brasil e bem longe de todas essas incertezas que a gente vê diariamente. Então clica no link que está na descrição desse vídeo para se inscrever nesse evento, estar comigo na Semana do Investidor Sem Fronteiras e ter o melhor ano da sua vida financeira até agora, com muita autonomia, tranquilidade e confiança. Se você ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo. E aqui eu deixo um vídeo aqui no meu canal que eu tenho certeza que você vai gostar.